Olá pessoal, tudo bem? Estão preparados? Trouxe aqui para vocês 4 exercícios sobre equação do plano. Então, são 4 exercícios modelos que vão ajudar aí vocês. Roda a vinheta. Ué, o que foi que aconteceu? Não rodou a vinheta? Então, estou precisando de uma ajuda. Vem cá, meu ajudante. Ai. E aí, como é que fala? Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então vamos fazer aqui esses 4 exercícios modelos que vão ajudar demais aí vocês a resolver os exercícios que seus professores passarem também quando vocês forem fazer suas provas, tá bom? Então se esse conteúdo ele é importante para você, queria pedir seu apoio, você deixando aí seu like, é muito fácil apoiar esse projeto, e compartilhando também com seus colegas, tá bom? Então vamos lá, ó. Olha só. Determine a equação do plano que passa pelo ponto A e é perpendicular aos planos π1 e π2. Bem, aqui no exercício ele não fala qual a equação que ele está pedindo, então você pode dar qualquer equação, tá certo? Então, bem, aí a informação que ele deu foi o seguinte, esse ponto está no plano e o plano que a gente quer encontrar é perpendicular a esses outros dois. Então, a gente já sabe o seguinte, né, que se um plano ele é perpendicular a outros, né, é perpendicular a π2, π é o plano que a gente quer encontrar, a gente sabe o seguinte, ó, que o vetor normal desse plano ele também é perpendicular ao vetor normal dos outros dois planos, ou seja, n é perpendicular a n1 e n2. Ah, professor, então quer dizer que determinar n, já que ele é perpendicular a outros dois vetores, a operação que me fornece isso é o produto vetorial entre 1 e n2. Perfeito, exatamente isso que você está falando. Só que só tem um cuidado. Qual é o cuidado que você tem que ter? Esses dois vetores aqui, ó, eles não podem ser LD, ou seja, se os dois planos que forem dados na questão, se eles forem paralelos, aí já era, já não vai servir para você, porque o produto vetorial entre eles vai dar o vetor nulo, tá? E aí não vai funcionar. Enfim, mas, então isso que você tem que observar inicialmente. E nesse caso, né, ó, a gente observa aqui, quem é o vetor N1? Bem, o vetor N1, a gente já aprendeu, né, ó, basta olhar os coeficientes do x, y e z, né? Então vai ser, ó, 3, menos 1 e menos 2. E as coordenadas, e o vetor N2, ele tem coordenadas 2, 1 e menos 3. 2, 1 e menos 3. Então, ó, eles vão ser LD, né? Sempre que um for múltiplo escalar do outro. Então, você consegue ver rapidamente o seguinte, ou seja, para que eu tivesse um número multiplicado que desse esse, eu teria que multiplicar esse aqui por menos 1, né? Ó, porque menos 1 com menos 1 daria 1. Mas observe que se eu multiplicar 3 por menos 1, eu ficaria com menos 3, que já dá diferente aqui. Então, eles não são LD, e aí beleza. Então, isso quer dizer que o nosso vetor normal do plano que a gente quer encontrar, a gente pode pegar simplesmente pegando o produto vetorial entre N1 e N2, tá? Então, como é que fica isso aqui? Bem, a gente já aprendeu, né? É o algoritmo de um determinante. Então, I, J, K, coloca aqui as coordenadas do N1, 3, menos 1, menos 2, 2, 1 e menos 3. Aí, como eu sempre falo para vocês, né? Vocês respondem aqui da maneira que você se sentir mais confortável o determinante, tá bom? Então, como eu já falei para vocês, né? Eu sempre gosto de usar a regra de Laplace e, em particular, expandir aqui na primeira linha, justamente para não envolver o I, o J e o K nas contas de multiplicação, tá? Então, aqui vai ficar, ó, I que multiplica menos 1. Aí, que elemento é esse da matriz? É o A11, ou seja, primeira linha, primeira coluna. Então, vai aparecer aqui, ó, 1 mais 1. Vezes o determinante tirando a linha e a coluna, ó, que o I está. Então, vai sobrar esse determinante menor aqui, ó.
menos 1, menos 2, 1 e menos 3. Tá? O J, mais J, vezes menos 1. Ó, ele está na primeira linha, segunda coluna. Então, vai aparecer 1 mais 2. Vezes o determinante, tirando a linha e a coluna que ele está. Ou seja, 3 menos 2, 2 e menos 3. Tá? Agora o K, né? Mais K, que multiplica menos 1 elevado. Aí que elemento é esse? Está na primeira linha, terceira coluna. Então vai ficar, ó, 1 mais 3. Vezes o determinante, né? Tirando a linha e a coluna. Fica 3 menos 1, 2 e 1. Tá bom? Pronto, agora a gente observa o seguinte, ó. 1 mais 1 é 2, potência par, resultado positivo. Então aqui vai dar igual, ó, a I vezes menos 1 vezes menos 3, dá 3. Menos 2 vezes 1, menos 2. Muda o sinal, mais 2. Né? Porque é diagonal principal menos diagonal secundária. Aqui já a potência é ímpar. Então, menos 1 elevado a 3 dá menos 1. Então, aqui fica menos J, que multiplica 3 vezes menos 3 dá menos 9. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Só que muda o sinal aqui e fica mais 4. Aqui, potência vai dar par, né? Então vai dar resultado positivo. Então, mais K, que multiplica 3 vezes 1, 3. Menos 2, só que como tem um menos daqui, né? Fica mais 2. Então, agora é só fazer a continha, né? Isso aqui vai ficar 5i. Menos 9 mais 4 dá menos 5. Com esse menos antes, mais 5j. 3 mais 2, 5. Mais 5k. Pronto. Então, esse, né, é o nosso vetor normal ao plano. Então, se a gente sabe o vetor normal ao plano, como é que a gente encontra a equação cartesiana? Ah, professor, aí é fácil. Por quê? Porque eu já sei que isso aqui são os coeficientes do x, y, z, exatamente. Então, daí a gente já tira o seguinte, né? Ó, 5x mais 5y mais 5z mais d igual a 0. Professor, e como é que a gente acha o d mesmo? Pronto. Agora, para achar o d, a gente usa o fato de A estar nesse plano, né? Então, eu vou substituir aqui, ele tem que atender a equação do plano. Então, vai ficar, ó, 5 vezes 1 mais 5 vezes 2 mais 5 vezes 0 mais d igual a 0. Então, aqui vai ficar, né, ó, 5 mais 10 mais d igual a 0, que implica, né, 5 mais 10, 15, passando para o outro lado, menos 15. Logo, né, a equação do plano, ela fica 5x mais 5y mais 5z menos 15 igual a 0. Aí você diz assim, professor, mas na minha questão de marcar não tem essa alternativa. Bem, se não tem essa alternativa, pode ser que o seu professor ele dividiu a equação por 5. Isso sempre é possível, tá bom? Então, quando você acha a equação do plano, se você multiplicar ou dividir por algum valor, ela é uma equação equivalente. Então, fica atento nisso se for uma prova de marcar que você estiver fazendo. Então, olha só, se eu dividir todo mundo por 5, né, eu vou ficar com a seguinte equação. X equivalente mais y mais z menos 3 igual a 0. Tá bom? Pronto. Então, é dessa maneira que a gente determina quando a gente tem um plano que é perpendicular a outros dois. Vamos aqui para a próxima questão. A segunda questão aqui, ela pede o seguinte, para a gente determinar o ângulo entre o vetor u, que foi dado, e um vetor normal ao plano π, cujas equações paramétricas são dadas por essas equações, tá? Então, veja só, a gente já tem o vetor u, para a gente poder calcular o ângulo, a gente tem que encontrar o vetor normal. E como é que a gente encontra o vetor normal a um plano, dadas as equações paramétricas? Aí, vocês lembram o seguinte, que os coeficientes aqui, né, do parâmetro P e os coeficientes do parâmetro Q,
eles são justamente as coordenadas de dois vetores que são paralelos ao nosso plano π, tá bom? Então, se eu pegar aqui, ó, v igual a menos 3 e 1, e pega w para ser 2, 1 e menos 2. São dois vetores que são paralelos ao plano. Então, o que é que a gente quer encontrar? Bem, a gente quer encontrar um vetor normal ao plano, né? Como é que eu encontro um vetor normal? Basta a gente fazer o produto vetorial, né? Então, faz o produto vetorial entre V e W. Então, quem é esse aqui? IJK. E aí coloca as coordenadas, né? Do V, depois do W. 2, 1 e menos 2. Tá? E aí, de novo, né? Resolve o determinante da maneira que você achar melhor. Então, como é que a gente resolve isso aqui? Vai ficar, ó. Aqui eu já vou fazer um pouquinho mais rápido, porque como eu vou expandir nessa aqui, né? Aqui vai ficar positivo, negativo e positivo, igual no caso anterior. Então vai ficar, ó, I que multiplica o determinante, ó, tirando a linha e a coluna que ele está. Então vai ficar, ó, menos 3 vezes menos 2. Menos 3. Vou colocar o determinante aqui. 1, menos 2. Menos J, que multiplica, tirando a linha e a coluna que ele está. Então vai ficar menos 3, 1, 2 e menos 2. Mais K, que multiplica, tirando a linha e a coluna, né? Vai sobrar menos 3, 2 e 1. Tá? Então esse aqui vai dar igual. Aí que multiplica. Menos 3 vezes menos 2. Menos por menos dá mais. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 1, 1. Né? Só que a gente troca o sinal aqui e fica menos 1. Menos J, que multiplica. Novamente, menos 3 vezes menos 2 dá 6. 2 vezes 1, 2. Troca o sinal, menos 2. Mais K, que multiplica. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 vezes 2, menos 6. Só que muda o sinal, vem mais 6. Beleza? Então aqui fica o quê? 5i. 6 menos 2, 4. Vezes menos j, menos 4j. Menos 3 mais 6, 3 positivo. Então mais 3k. Pronto. Então aqui a gente encontrou, né, o nosso vetor que é normal ao plano. Agora a gente precisa encontrar o ângulo entre U e V. Como é que a gente acha? Aí a gente lembra lá da definição de produto interno, né? Ó, por quê? Porque a gente viu que U, colocar assim, ó, N nosso vetor normal, isso é quem? É a norma de U vezes a norma de N vezes o cosseno do ângulo entre U e N. Então eu vou isolar esse cara aqui, né? Ó. Então vai ficar o cosseno de U e N. E esse cara passa dividindo. Então vai ficar U interno N dividido pela norma de U vezes a norma de N. Tá? Depois é só a gente passar o arco cosseno, né? Então esse aqui fica, né? Ó, o ângulo entre U e N. Basta a gente passar aqui a função inversa do cosseno, né? Que é o arco cosseno. É o arco cujo cosseno vale U interno N sobre norma de U vezes norma de N. Pronto. Então, o que a gente precisa fazer aqui é calcular o produto interno e depois as normas. Olha só. Então, vamos calcular aqui U interno N. Como é que a gente calcula isso aqui? Vou transcrever para cá, ó. Menos 1, menos 3. Interno 5, menos 4, 3. Basta a gente multiplicar a coordenada, né? Então vai ficar 1 vezes 5, que dá 5, menos 1 vezes menos 4, mais 4, e menos 3 vezes 3, menos 9. Isso aqui dá igual a 0. Opa, professor, produto interno deu 0? Então não vou jogar nem aqui, eu já sei. Exatamente, ó. Dois vetores, eles são ortogonais, né, ou perpendiculares, somente se
seu produto interno dá zero. Então, como o produto interno já deu zero, a gente já sabe que eles são perpendiculares e, portanto, o ângulo é 90 graus, né? Logo, U é perpendicular a N, implicando que o ângulo entre U e N é igual ou π sobre 2 ou 90 graus. Tá bom? Você também consegue ver isso jogando aqui, né? Já que os vetores são não nulos, aqui vai dar um número diferente de zero. E aí o arco cosseno de zero é justamente 90 graus, né? Uma vez que o ângulo entre dois vetores é sempre o menor ângulo entre eles. Beleza? Pronto. Então é assim que a gente resolve. Vamos para a próxima questão. Na terceira questão temos o seguinte problema. Ó. Seja π o plano de equação, né? 2x menos y menos 3z igual a menos 5. E pede para a gente determinar o valor de m para que esse ponto aqui ele pertença ao plano. Tá? Essa é a primeira parte do exercício. Depois disso ele pergunta, esse plano passa pela origem? E por fim, né, se não passar, como é que deveria ser a equação de um plano paralelo a esse que passa pela origem? Tá bom? Então vamos para a primeira parte, vamos determinar o valor de m, né, para que esse ponto esteja lá no plano. Bem, se a gente quer que esse ponto esteja no plano, ele tem que atender à equação do plano. Então, basta substituir isso aqui na equação. Vai ficar, ó, 2 vezes m menos. Aí, ó, o parênteses aqui é fundamental para você fazer a relação de sinal. Tá certo? Como vocês já sabem, né? Parênteses é de graça, não custa nada. Então, usa para não errar. Vai ficar m mais 2 menos 3 que multiplica z, que é 2. Igual a menos 5. Pronto. Então, o que a gente ficou aqui foi com a equação do primeiro grau em m. Ó. Então, vai ficar 2 vezes m, 2m. E aqui a relação de sinal, né? Ó, menos por mais, menos m. Menos por mais, menos 2. Menos por mais, menos. 3 vezes 2, 6. Igual a menos 5. Então, ó, 2m menos m vai dar m. Menos 2 com menos 6, menos 8. Passa para o segundo membro, vai positivo. Então, fica 8 menos 5, m igual a 3. Pronto. Então, já determinamos o valor de m para que esse ponto esteja no plano. Né? O único detalhe realmente é aqui, ó, colocar o parênteses para fazer a relação de sinal corretamente. Tá bom? Bem, aí a segunda pergunta é, esse plano passa pela origem? Em outras palavras, o que é que ele está perguntando? O 0, 0, 0 está nesse plano? Bem, para a gente saber se ele está, né? A origem é o 0, 0, 0. A gente substitui ali x, y, z e verifica se atende à equação, né? Eu sei que a gente só observando a gente já vê que não, né? Porque vai ficar, ó, 2 vezes 0, menos 0, menos 3 vezes 0. Isso aqui é 0, que é diferente de menos 5. Tá bom? Então, isso quer dizer que o plano não passa pela origem, tá bom? Ou seja, a origem não pertence a esse plano. E se eu quiser agora, né? Como é que deveria ser a equação de um plano paralelo a esse que passa pela origem? Bem, a gente já viu, né, que quando eu tenho um plano paralelo ao outro, eles vão ter o mesmo vetor normal. Então, olha só. O nosso plano paralelo, né, seria esse, ó. 2x menos y menos 3z mais d igual a 0. E a gente quer que passe pela origem, ou seja, o 0, 0, 0 tem que estar aí. Então, olhando isso, né, eu vou colocar aqui, ó, 2 vezes 0, menos 3 vezes 0, mais d igual a 0. Então, aqui vai dar igual a 0, de onde a gente conclui que d é igual a 0. Logo, a equação paralela a esse que foi dado, que passa pela origem, seria 2x menos y menos 3z igual a 0. De fato, sempre que a gente quiser um plano que passe pela origem, esse termo linear aqui, ele tem que ser igual a 0, tá bom? Então, sempre que isso acontecer, o plano ele passa pela origem. Vamos aqui para a próxima questão. Então, para você que ficou aí até esse momento no vídeo, tem uma surpresa que eu vou falar aí no final do vídeo, tá? Então, fica atentinho aí para não perder essa novidade. Olha só. Então, a quarta questão diz o seguinte: calcule os valores de m
para que os planos mx menos 2y mais e igual a 0 e mx mais y mais e menos 1 igual a 0 sejam perpendiculares. Bem, a gente já aprendeu que para que dois planos sejam perpendiculares, seus vetores normais devem ser perpendiculares, né? Vou desenhar só para uma ideia, mas digamos que eu tenho aqui, ó, esses dois vetores, dois planos, né? Digamos que aqui sejam dois planos, então aqui seria um vetor N1 e aqui o vetor N2. Então eles vão ser perpendiculares, tá bom? E aí a gente já sabe o seguinte, se dois vetores são perpendiculares, se e somente se o quê? O produto interno entre eles é igual a 0, tá bom? Beleza. Então vamos determinar aqui, ó. Eu vou chamar esse primeiro plano aqui de π1 e esse segundo plano aqui de π2, só para facilitar a nomenclatura. E aí no caso N1 é o vetor normal ao plano π1, N2 o vetor normal ao plano π2. Então quem vai ser o N1? Bem, basta a gente olhar as coordenadas aqui, né? Os coeficientes do x, y e z. Então vai ser, ó, m menos 2 e 1. E do N2 vai ser m 1 e 1. Pronto, agora a gente vai fazer o produto interno igualar a 0. Então vai ficar, ó, N1 interno N2. Vou transcrever para cá, m menos 2 e 1, interno m1, 1. Então isso aqui dá igual, ó, m vezes m ao quadrado, menos 2 vezes menos 1, vezes 1 menos 2, e 1 vezes 1 mais 1. Tá? E isso aqui a gente vai colocar igual a 0, né? Essa é a condição, eles são perpendiculares. Beleza, então eu tenho aqui, ó, uma equação do segundo grau incompleta, em que o termo b é igual a 0. Então basta a gente somar aqui, né? Vai ficar, ó, m ao quadrado menos 1 igual a 0, m ao quadrado igual a 1. Portanto, m é igual a mais ou menos a raiz de 1, que implica que m é igual a mais ou menos 1. Né? Então essa é a nossa solução para esse problema. Professor Adriane, qual é a novidade? A novidade é o seguinte, eu agora vou criar um grupo do WhatsApp para a nossa disciplina de cálculo vetorial. Então vai estar aí na descrição do vídeo o link desse grupo do WhatsApp. E aí se você quiser fazer parte, fique à vontade, tá? Lá você pode mandar suas dúvidas. Se tiver alguma outra questão, né, sobre planos que não tem um modelo feito ainda no canal, você pode pedir, né, que eu estarei prontamente aí gravando para vocês. Gostaram da novidade? Então, aguardo vocês lá. Então, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.